todos. É um prazer estar aqui no EMAD, obrigada pela oportunidade de participação e estou contente também por estar num painel tão interessante e então, obrigada. Obrigada. É um painel muito interessante e estou muito contente por fazer parte dele, é um orgulho. A minha apresentação é uma apresentação que visa ser uma gênese de uma ideia e de um projeto e eu venho aqui fundamentá-la porque é que eu quero avançar com ela. Essencialmente trata-se de uma história de Portugal por imagens e perceber qual é o papel da iconografia musical na concepção de simbologias de narração, significação e poder, que é uma coisa que está muito associada à questão da historiografia. Eu queria partir do princípio que a história, nós tomamos sempre a herança historiográfica com muita seriedade, principalmente tratados, livros, relatos, esquecendo que muitas dessas fontes são construções, que podem muito bem ser mentira. Portanto, que é uma coisa que raramente colocamos em causa. Até que ponto narrações históricas são construções deixadas para o presente e para a sua posteridade e que têm a sua dose de apropriação e de intenção que pouco tem a ver, às vezes, com a objetividade histórica. Neste sentido, portanto, vou ver aquele aqui. Portanto, eu penso que quando falamos então de uma história de Portugal por imagens, falamos numa história da música em Portugal por imagens, visto que a iconografia musical será o fio condutor da ideia. Tem que ser no rato. Então, a legitimidade da minha proposta vai um pouco ao campo de estudos em que trabalho e data até 1929, altura em que Georg Kinski, um musicólogo alemão, que também foi curador do Museu Wilhelm Heyer, cujas coleções já foram compradas pela Universidade de Leipzig, o museu já não está, mas publica em 1929 uma história da música por imagens. E esta obra foi republicada até 1951, a data da sua morte, por 29 vezes, com 29 edições, o que mostrou, no campo académico e historiográfico, como a ideia de uma história da música por imagens foi tão necessária e tão bem aceite. Neste sentido, a mim, enquanto estudante, sempre me impressionou bastante uma obra que veio a seguir, a história da música por imagens, Musikgeschichte-Bilder, uma obra que tem vários volumes, portanto é um trabalho de referência para a iconografia musical, editado por Heinrich Dessler e Max Schneider, e que, a nível cronológico, foi publicado em Leipzig pela Deutscher Verlag für Musik, desde 1961, e que foi descontinuada depois do fim da República Democrática Alemã. Portanto, é uma obra que foi pensada em 4 tópicos genéricos, um direcionado para a etnologia da música, outro para a música da Antiguidade, depois música da Idade Média e Renascimento e depois a música da Era Moderna. E então cada volume consiste basicamente em vários capítulos, fascículos que foram feitos por académicos de referência convidados para escrever para esta publicação. Ainda hoje, esta obra apresenta-se como uma obra de referência e como uma ideia que se mantém em mente pela academia atual. E o exemplo disso é o projeto que temos. Portanto, as imagens para a história da música na Áustria, um projeto que está a ser conduzido pelo Dr. Björn Ertamann, que no fundo tem em mãos o arquivo de imagens do antigo Instituto de Musicologia, Institut für Musikwissenschaft da Universidade de Innsbruck, e que está a realizar vários projetos baseado neste arquivo de imagens, ou seja, para uma construção de uma história da música por imagens. Portanto, vendo que desde 1929 até aos dias de hoje, não obstante mudarem-se os tempos, nós assumimos a necessidade que existe em fazer este trabalho em Portugal, e aqui tem várias imagens, tem Walter Zaumann, tem Tilman Zebas e tem várias imagens do projeto Musik Identität Raum, que está a ser conduzido pelo Björn Tamann. Neste sentido, eu parece bastante pertinente que se desenvolva a questão de uma história da música em Portugal por imagens. Eu não digo uma história da música portuguesa, porque acho que há muita coisa que vai caindo por imagens em Portugal, que estão nas nossas coleções, que merecem ser vistas e analisadas. E então eu penso que a iconografia musical consegue trazer ao de cima e mostrar fontes de investigação que são altamente simbólicas e
e que atestam a narração, significação e afirmação de um poder de uma nação e a sua legitimação, que é o que faz muitas das vezes a história de um próprio país. Neste sentido, eu fiz uma espécie de trabalho criativo, eu digo um trabalho criativo, porque visa não só mostrar que é possível fazer a história da música por imagens, da história da música em Portugal, como também mostrar que existe muita mentira e construção imagética relativamente a estes feitos históricos. E que então, na iconografia musical, é muito importante ter consciência de tudo isto. E então eu apresentei no artigo que ficou aqui no Congresso, três exemplos de épocas distintas. O primeiro tem a ver com a fundação da nação portuguesa, o segundo com a Idade Média e a arte funerária, depois contexto de batalhas, o domínio da dinastia espanhola dos Filipes em Portugal, o barroco joanino e revivalismos históricos da contemporaneidade em relação ao passado. E então, sobre a fundação da nação portuguesa, claro que é emblemático mostrar que os cristãos reconquistaram o território aos mouros, não é? Portanto, ainda temos esta dualidade religiosa, só que este é um painel do século XVIII, que foi pintado por um pintor de azulejos e que está no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, e que tem umas certas incongruências, nomeadamente os instrumentos musicais não são do século XII, são barrocos. Vemos aqui um soldado português com uma trompete reta natural, os sinos da Sé, um tambor, que é um tambor de médias dimensões militar, trompetes naturais, mas modelo barroco, e vemos uma fantasia sobre as trompas que tocam os mouros. Portanto, são instrumentos fantasiados, são inventados. É o que o pintor achou que aquilo seria um eco da época muçulmana. Relativamente à arte funerária, aqui temos talvez o exemplo mais sério narrativamente com aquilo que era esta época. Portanto, vemos o túmulo do nobre, Vasco Esteves Gatos, e então, na arca tumular, temos o próprio Esteves Gatos, é símbolo de poder, a mostrar o seu poder social, a caçar, uma caça com falcão, portanto, que era uma atividade nobre da época, e é isso que ele quer deixar para a posteridade, o poder da nobreza e das classes altas. E então temos um criado a tocar, um servo, a tocar uma... Posso ajudar? Qualquer coisa do Zoom. Portanto, vemos um criado a tocar um corno de caça natural, nada tem estranho. Sobre as batalhas, temos novamente a tentativa de afirmar o poder local e a história portuguesa, por exemplo, a batalha na Igreja de Nossa Senhora da Ourada, vemos a Batalha dos Atoleiros, em que Dom Ronaldo Pereira foi a figura principal, e vemos ali ao cantinho, aqui ao canto direito, o rapaz do tambor, e ele diz basicamente... Portanto, nós aqui estamos à espera dos nossos inimigos espanhóis e com orações vamos ganhar-lhes, no fundo, basicamente. E aqui temos um painel também barroco da Batalha de Alcácer Quibir, sobre o retrato do rei Dom Sebastião, que ainda hoje esperamos por ele numa manhã de nevoeiro, e ele não vem, e temos uma trompete natural. Sobre o domínio dos Filipes, temos uma versão moderna da história do domínio filipino, onde se mostra uma arte urbana, um painel de Nuno Saraiva, que mostra como nós fomos conquistados. Após a queda de Dom Sebastião e Alcácer Quibir, vemos ao fundo o Palácio da Ribeira e Filipe I de Portugal, segundo de Espanha, a dançar e a tocar castanholas, dando um significativo olé. Portanto, nem a instrumentação é apropriada com a classe social, nem o olé, portanto a questão do olé é um clichê português para os nossos irmãos do país vizinho, que todos tocam castanholas e dizem olé, portanto é um clichê. Mas no fundo, o que Nuno Saraiva mostra é que os espanhóis nos estão a dar música a nós, como quem diz, agora estão conquistados, agora são governados. Portanto, olé, dizem eles. E temos também, eu vou saltar um painel, já vamos ver porquê, temos os revivalismos históricos, e então vemos um painel, uma pintura do século XX, que é um revivalismo das tapeçarias de Dom João de Castro, que são do século XVI, que estão no museu em Viena, no Museu de História em Viena. Portanto, aqui um revivalismo que nada tem a ver com a época, e temos então o fardamento, o uniforme militar e a figura do tambor. Eu quero apresentar só com um bocadinho mais de pormenor, e vou ser rápida, relativamente a uma coisa muito complicada, que é uma pintura, que tem a ver com o barroco joanino, uma pintura atribuída a Gasparia Traversi, que supostamente representa Dona Maria Bárbara de Bragança, o seu esposo Fernando VI e Domenico Scarlatti, que está na Pinacoteca Brancan Freire, em Santarém, e que é muito complicado. É uma pintura que está
Primeiro foi conhecida como pintura dos anões, porque a nível de perspectiva está muito comprimida, as figuras parecem quase anãs porque são muito comprimidas, e que também como concerto de piano, mas recentemente a historiadora Susana Gonçalves, historiadora da arte, na sua tese de doutoramento, identificou esta pintura como sendo Bárbara de Bragança, Domenico Scarlatti e Fernando VI. Assim sendo, estamos perante uma raridade, porque o único retrato a óleo conhecido no mundo de Domenico Scarlatti está na Casa dos Patunos, em Altiarça, e é o único no mundo. Aparecer um na cidade rival, em Santarém, eu acho que é muita coincidência, e acho que também aqui é preciso muito cuidado. Acho que há muita precipitação, houve muita precipitação por parte da historiadora, é a minha opinião, tanto no sentido que ela até identifica um instrumento como um cravo, e nós não sabemos se é um cravo, é um instrumento de teclado, só se vê a parte do teclado, não se vê o mecanismo, portanto pode ser um cravo, pode ser um piano forte, não sabemos. Portanto, são certezas a mais. Aqui apresenta o excerto da tese da Susana Gonçalves, que identifica claramente Scarlatti já idoso, Dona Bárbara de Bragança, Fernando VI. É uma coisa que me vou dedicar um pouco com mais de atenção, mas só para vos mostrar aqui o pormenor e mostrar-vos aqui uma gravura onde está identificado Fernando VI, Bárbara de Bragança, e na varanda, isto é em gravura, Farinelli e Scarlatti, dois gigantes da história da música que estão aqui identificados em gravura. Mas se fizermos um percurso pelas pinturas do retrato de Bárbara de Bragança, vemos que é muito difícil dizer-se com certeza que temos ali Dona Maria Bárbara de Bragança, porque o retrato da Pinacoteca de Santarém não é taxativamente igual à iconografia que pertencemos. Portanto, porquê é que estamos perante Bárbara de Bragança? Depois, o mesmo relativamente a Fernando VI. É difícil. Porque terá que ser Fernando VI? A Scarlatti, o mesmo. Portanto, aqui, sem dúvida, podíamos estar perante um Scarlatti idoso, envelhecido, mas não há certezas. Como podemos dizer que estamos perante este trio historicamente tão improvável. E a ser verdade, que poderá ser que estamos perante uma raridade. Dois retratos a óleo de Scarlatti em Portugal é impensável, mas pronto. Para vermos como é problemática às vezes estas observações taxativas, percebi que na Wikipédia, por exemplo, já se assume, tudo bem, é uma Wikipédia, não é um artigo académico, mas mesmo assim a informação passa. Já se assume que vemos que a pintura mostrando Scarlatti dando aulas à Princesa Bárbara de Portugal. Portanto, a informação passa. E agora pergunto eu, onde estão os musicólogos e os iconógrafos da música para colocar tudo isto em causa? Portanto, volto a dizer, é necessário fazer uma história da música em Portugal por imagens. Neste sentido, e só para concluir, eu penso que, a nível académico, o percurso evolutivo e a modernidade de alguns projetos em curso mostram que isto é um trabalho válido. A nível estes exemplos mostram que temos materiais para elaborar isto. E a nível de constrangimentos, eu penso que é necessário realizar um trabalho sério e dentro da área em questão para evitar este tipo de identificações que são precipitadas, a meu ver, e que podem não ser de todo corretas. Para justificar um pouco, isto é uma partilha pessoal, eu acho que trouxe-vos aqui uma ideia que é válida e que penso que pode ser tida em conta, mas aquilo que eu mais quero mostrar-vos e depois de partilhar o meu trabalho convosco e também às vezes as minhas dúvidas e as minhas inseguranças, o que eu concluí com este trabalho tem a ver com esta citação. The reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable one persists in trying to adapt to the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. George Bernard Shaw, Marxism for Revolutionists. Portanto, é assim que eu vejo a vida, é assim que eu vejo o meu trabalho e obrigada pela oportunidade de partilhar isto convosco. Thank you very much. As before, a very quick question. Okay, so let's now...